eu era líder, né? Mas às vezes não tinha dentro de mim essa convicção. E aí esse curso, né, esse treinamento ajudou, né, a eu ter essa convicção de que eu sou líder e de fato eu poderia continuar sendo líder da forma correta, né? Que era principalmente eu ter acesso aos meus colaboradores de forma que eu poderia ter ajudá-los a com algum problema, né, com algum conflito que acontecesse ali. Ter um contato mais fácil e mais direto com a minha equipe, com os colaboradores. Permitiu eu acessar eles mais facilmente, né, através mesmo de enfrentar alguns medos, né, que eu tinha, que eu aprendi no curso como encarar esses medos, né? Principalmente como ser um líder, por exemplo. Eu senti a transformação, uma mudança de pensamento, no qual eu me senti mais livre, né? Mais livre ao ponto de não ter nenhum medo, nenhuma aflição ou alguma barreira de chegar para o meu liderado ali, para o meu subordinado e conversar, né? Através de uma conversa simples do dia a dia, chegar à solução. Digo agora, verificar de forma antecipada algum conflito que possa acontecer, e perceber o que eles querem dizer na verdade, né? Porque às vezes eles não poderiam ser claros, né? E eu ficava naquela assim, é isso que ele falou, é isso que eu entendi. E agora eu consigo perceber além daquilo que ele está falando. Que legal, então você aprendeu a ler melhor as pessoas, né? Exatamente. Isso ajudou bastante. E eu tinha muitas dificuldades nisso, porque eu estava tentando liderar processos, né, e fazer a gestão de pessoas, fazendo totalmente o inverso, né? E aí no treinamento conseguiu abrir os meus olhos, que eu tenho que liderar pessoas, né, e tenho que os processos têm que ser geridos. É mais complexo, mas é acessível, é possível. Em pouco tempo eu já consegui ver uma melhora. E até eu percebi também que os colaboradores estão me procurando mais. Aí que eu mudei assim, de fato, que estou bem nisso, por exemplo, alguém veio falar comigo alguma coisa e às vezes aquela coisa eu poderia ter deixado para lá. Isso aqui é besteira. Só que agora não. Agora de imediato eu quero resolver ali na hora, para não ter nenhum ruído. Porque da mesma forma que me ajudou, eu tenho que ajudar as outras pessoas também, né? São muito introspectivos, né? E o que eu aprendi lá faz com que essa introspecção, que de forma negativa me prejudicava, eu levei ela para o outro lado, onde eu poderia me expressar de forma melhor com as pessoas, em várias áreas, né? Até questão da vida mesmo, no casamento, financeiro. E eu creio que isso ajuda também, não só a questão dentro do trabalho. Se você fosse descrever a sua experiência em uma palavra, o que você diria? Liberdade de expressão. Bom, vamos começar então oficialmente agora a aula 3 da nossa Semana da Liderança, tá? E quanto mais a gente vai aqui explorando os assuntos para uma liderança efetiva, mais a gente vai crescendo para poder então se posicionar com relação às pessoas e assim conquistar o respeito da equipe. E o nosso assunto de hoje é sobre o ciclo da realização. Às vezes você precisa que algo seja feito, aquilo caminhe na equipe, aquilo não fique estagnado, mas aí você não quer ser chato demais ficando no pé, mas também sabe que se for bonzinho demais, a coisa não anda. Então, baseado nesse nosso alvo, eu quero já começar a compartilhar com você essa mensagem tão importante e também esse aprendizado que vai trazer para a gente aí muito ganho, muito crescimento dentro dessa proposta de realização. Como ajudar a equipe a realizar, né? E como a gente não ficar estagnado ali no dia a dia do trabalho, né? Com as pessoas. Baseado nisso, então, eu quero compartilhar minha tela com você, tá? E assim a gente começa a nossa aula de hoje, como eu falei, é o ciclo da realização. Lembrando, talvez seja aqui o seu primeiro dia junto com a gente, nós caminhamos no seguinte cronograma. O primeiro dia, dentro dos 3 passos para se posicionar como líder, nós falamos sobre o ciclo da influência. Você, às vezes, como a frase que nós dissemos,
não tem controle sobre chover, mas você tem controle sobre levar um guarda-chuva. Foi esse o nosso foco. Nós aprendemos no primeiro dia que você, como líder, pode sim trazer uma influência positiva e pode também perguntar para as pessoas qual a influência positiva que elas podem trazer. Então, o Aldemir até colocou que tem uma reunião no sábado com a equipe. Essa, Aldemir, é uma frase e uma pergunta bem interessante para se perguntar numa reunião, né? Quando as pessoas disserem, mas a gente está aqui totalmente desmotivado, parece que a coisa não anda, eu voltaria a pergunta, Aldemir, dizendo assim, obrigado por compartilhar, fulano, e o que você acredita que pode ser uma influência positiva da sua parte? A pessoa começa a se ver como protagonista do processo. Então, esse foi o alvo do primeiro dia. Para você ser um líder que se posiciona, você precisa desenvolver o ciclo da influência. E o que é isso? Você se ver como um agente de influência positiva e também chamar outros e fazerem eles se perceberem como um agente de influência positiva. No segundo dia, nós falamos, que foi ontem, sobre o ciclo da gestão pelos pontos fortes. Eu falei juntamente aí para vocês que o nosso alvo pode ser e precisa ser acessar os impulsionadores das pessoas para atacar os sabotadores. Se você ficar focando nos sabotadores e der ouvido para os seus sabotadores, você vai destruir a sua liderança e destruir a sua equipe. Mas se você começar a visitar e aprender quais são os impulsionadores, você vai ter mais sucesso na sua liderança. Não quer dizer que nós vamos jogar para debaixo do tapete pontos fracos. Como alguém perguntou ontem, na verdade, nós vamos atacar pontos fracos baseado nas forças. As forças são as nossas ferramentas. E hoje nós vamos estar falando sobre o ciclo da realização. Como fazer a coisa andar, girar no seu setor, sem você ser chato demais, nem bonzinho demais, também ao ponto de ser tão liberal que a coisa não anda. Então, baseado nesses 3 pontos e no alvo da nossa aula de hoje, eu quero lembrar que ontem nós falamos do aprendizado rápido, da vontade e da satisfação. Lembra disso? Esse aqui é para você. Se você não está entendendo o que eu falei, você pode visitar a aula de ontem, né? Para você descobrir os seus pontos fortes, você tem que fazer 3 perguntas. Começar a descobrir, tá? Você pode depois ter um detalhamento desses pontos fortes, mas aqui, para começar a descobrir, você tem que se perguntar: no que eu tenho aprendizado rápido? No que eu tenho paixão, vontade? E como eu me sinto realizado? Isso começa a te dar um sinal de um impulsionador seu, tá? Para você utilizar para atacar sabotador. Bom, baseado nisso, eu quero pensar, lembra dos 3 níveis de líderes? E vamos ver como ele afeta a realização, o fazer a coisa andar. Naquela pesquisa do Paul Stout, com 100 mil líderes, o que eles chegaram à conclusão? 10% dos líderes são desistentes, 80% são campistas. Preste bem atenção, pessoal. 90% dos líderes estão ou dentro do perfil do desistente ou dentro do perfil do campista, que tem um impulsionamento, depois fica estagnado. Então, a maioria dos líderes começam animados, começam engajados, depois entra dentro de um platô e fica estagnado. Isso foi a constatação dessa pesquisa com mais de 100 mil líderes ao redor do mundo. E você tem 10% apenas sendo o alpinista. E dentro disso, eu quero então pensar como cada um funciona e como cada um acaba atrapalhando a realização das tarefas e o desempenho da equipe no processo. Não é porque aí você pode pensar: poxa, Eduardo, mas é a equipe que não anda, que não faz girar. Mas também o perfil do líder pode estar influenciando e jogando um pouco de veneno. Vamos entender melhor. Primeiro, o desistente, um padrão de comportamento e de pensamento dele é justificar e mudar demais meta. Aí ele fica perdido e a equipe fica perdida. Preste bem atenção aqui.
Quando a equipe está dentro de um caminho e você muda demais, pode ser por uma inconstância, por estar perdido, e tudo muda sempre, toda semana. Aí, não, é porque a gente quer inovar. Cuidado, pode ser ou uma questão de estar perdido, ou por não saber o que fazer, ou por estar ansioso demais, ou ter um dos 7 sabotadores atacando você. Quando esse líder muda demais metas, muda demais rota, e fica se justificando, criando, quem é responsável é a equipe, eu não, você cria um cenário de desistência e de uma postura de estagnação para fazer o setor girar, para fazer as coisas andarem. Tá bom, pessoal? Por que isso acontece? Porque isso vai criando confusão. Preste bem atenção. Isso aqui é ouro, o que eu vou dizer. Quando você pare uma ideia para a equipe, preste bem atenção, anote isso no seu caderno, isso é importantíssimo. Quando você pare uma ideia para a equipe, não se esqueça que você já estava na gestação dessa ideia numa gravidez. Você está parindo ela para a equipe, mas você ficou fazendo gestação daquela ideia há muito tempo. É igual gravidez. Se a sua mulher vai dar à luz um filho, não é da noite para o dia. E também, ela deu à luz um filho. Não, ela está passando mal com aquilo, ela está usufruindo da alegria daquilo. Tem 9 meses que ela está processando aquilo. Da mesma maneira, é o líder com a equipe. Por que às vezes o setor fica estagnado? Porque o cara para uma ideia e quer que todo mundo da equipe acate a ideia dele da noite para o dia. Cara, você levou 9 meses para fazer a gestação dessa ideia. Você não pariu ela da noite para o dia. Está fazendo sentido, pessoal? As pessoas vão precisar do tempo para elaborar as coisas e você vai dar suporte para elas nisso. Alguns vão acatar de primeira, outros não vão acatar de primeira. Isso é o normal do ser humano. Porque aqui, quando nós estamos falando de liderança, nós estamos falando de conduzir gente. E gente não é máquina. Gente tem opinião, gente tem resistência, gente não entendeu. Não é porque ela tem resistência a você. Muitas vezes ela não está entendendo, ela não está entendendo a eficácia daquilo. Eu vou contar uma historinha breve para você. Diz que um casal estava já junto há 20 anos, né? E aí um dia, de repente, a mulher, no café da manhã, explode com o cara e fala assim: poxa, você não vai ficar com esse pedaço do cotovelo do pão? Aí ele: nossa, mas durante esses 20 anos eu achei que você gostava dessa parte do pão. E ela, durante 20 anos, achou que ele estava empurrando o pior para ela. Percebe? A ausência de comunicação no processo com as pessoas. Lembra ali quando aquele primeiro depoimento que nós vimos no começo da aula de hoje, ele falando que o curso deu para ele essa habilidade de entender o que as pessoas estão dizendo, mas entender também o que as pessoas não estão dizendo? Na nossa formação contínua, no nosso curso avançado de liderança, você vai aprender técnicas para poder ler as pessoas e também entender o que elas muitas vezes não estão dizendo, porque isso é uma informação importante para você. Bom, o desistente, ele não entende que pode exercer influência sobre a situação, ele acredita que tem pouco controle. Não, é a Maria que é mole. Certo? Que influência positiva você pode exercer? A pessoa, o líder, acha que não pode. Então, aqui, para você poder caminhar para fazer algumas coisas andar dentro do setor, existem algumas pessoas mais travadas, mas sim, você pode exercer uma influência positiva. Lembra da história lá no começo dessa compartilhada do nosso vídeo de hoje? Ele trabalha numa indústria e muitos processos estavam estagnados, mas ao se aproximar da equipe, ele conseguiu e exercer a influência positiva dele para destravar algumas coisas. Fatores ruins prejudicam todos os aspectos da vida. É assim que o desistente entende. Tudo prejudica. O desistente não sabe se vai sobreviver bem com seus projetos. E o desistente não transforma a dificuldade em oportunidade e vive na corda bamba. Então, esse é o perfil do desistente. Bom,
Quem é o campista? O campista ele consegue crescer por um tempo, mas por se esforçar muito, eles já estão cansados. Falta o conhecimento. Sabe aquela ideia de você estar caminhando por uma trilha, mas você não sabe nem aonde aquela trilha vai te levar, e um conhecimento chave poderia te ajudar? Foi isso que aconteceu, por exemplo, naquela história que ele acabou de compartilhar no começo do vídeo. Ele falou, Eduardo, os conhecimentos para ler pessoas me ajudaram demais e diminuiu o quê? Resistência, cansaço. Então, a ausência de conhecimento faz a pessoa ficar estagnada. Mas também a ausência da técnica. Olha só, os campistas estão sofrendo muito no decorrer do processo porque falta técnica. Lembra que eu disse ontem, para você construir uma liderança produtiva, você precisa de 3 aspectos. Você precisa de talento, e você vai descobrir seus pontos fortes, né? Você precisa de conhecimento para agregar ao talento e de técnica para afiar o talento. É um machado. Quanto mais você afia e tem ali a maneira certa de fazer o corte, mais você tem resultado. E o campista, eles não se sentem responsáveis por melhorar e quando sentem, caem na zona de conforto. Não exploram os talentos. Eu vou parar aqui agora. Sabe o que muitas vezes faz 80% das pessoas permanecerem como campistas? Essa frase aqui, ó. Elas não se sentem responsáveis por melhorar. Gostei do que a Carmen colocou ali. Ela disse, Eduardo, eu quero saber de um próximo passo. Por quê? Porque eu não quero deixar com que esse movimento de crescimento morra. Eu preciso regar essa planta. E aqui é interessante porque, como eu falei ontem, não explora o talento. Se você começou a descobrir seus pontos fortes, como a gente vai mapear e detalhar? Como a gente vai criar plano de ação? E como a gente vai criar indicadores para os planos de ação para você desenvolver os seus talentos da equipe? Faz sentido, pessoal? Se não se cria uma continuidade na aprendizagem, muitas vezes vai ficar como campista. E o alpinista? O que eles fazem? Eles buscam mentoria e sabedoria para se organizar. Todo líder chega um momento que o seu recurso em si mesmo pode ali esgotar. E aí você precisa olhar para o seu redor e falar assim, qual mentoria eu posso buscar? Qual recurso eu posso buscar fora de mim? Então, o alpinista, ele entende que em muitos momentos ele vai precisar buscar um recurso fora dele. O alpinista constrói um estilo de vida eficaz, acessando seus recursos para se posicionar na liderança. Eles se sentem responsáveis pelo processo. Aí é o que agora a Antônia me perguntou, né? Ontem nós falamos sobre descobrir pontos fortes, começar a acessar. Então, Antônia, na aula de ontem eu falei sobre 3 aspectos. Só que eu falei que a introdução a isso. Mas eu falei que existe um ponto mais avançado, que é mapear os pontos fortes, receber um relatório de 10 páginas dos seus pontos fortes, você entender todas as nuances dos seus pontos fortes. Por quê? Porque o alpinista, ele vai fazer o quê? Ele vai acessar os recursos dele. E para entender os meus recursos, eu posso fazer um mapeamento dos meus pontos fortes, né? Com todas essas pessoas que deram aqui os depoimentos, nós fizemos um mapeamento dos pontos fortes, dos talentos dessas pessoas. E eles receberam um relatório de quase 10 páginas de cada um dos talentos. E criaram planos de ação para colocar esses talentos em prática. Então, essa é a postura do alpinista. Eu sou uma pessoa carismática, certo? Ponto. E daí? Vamos, então, agora pegar esse carisma e afiar ele, lapidar ele como um diamante. E é por isso que o alpinista busca mentores e busca sabedoria para fazer isso. Aplicam estratégias validadas e têm crescimento constante. E desenvolvem agilidade emocional para conquistar o que querem conquistar. Os fatores ruins não afetam todos os aspectos da vida, né? Olha só, a Carmen dizendo, Eduardo, aos 5.0 estou precisando rever liderança com essa
nova geração. Exatamente. Então, é a gente trocando experiências, Carmen, né? Então, você no 5.0, eu no 4.2. E aí a gente vai caminhando, entendendo as boas práticas que estão todas acontecendo. E é interessante, Carmen, porque todas essas técnicas ajudam a lidar com conflito de geração. Por quê? Porque quando a gente está falando aqui de gente, né, com uma certa idade, gente mais nova, não é só perfil, você também tem conflito de geração. Obrigado por compartilhar isso daí. E os alpinistas aprenderam a se posicionar na liderança por meio dos 3 ciclos. Então, pessoal, pegar os pontos fortes, detalhar, mapear, criar planos de ação, né? Aí eu quero fazer uma pergunta para você. De 0 a 10, quanto você tem metodologia para se posicionar na liderança? Pega um papel, pega uma caneta e dá uma nota. Um feeling, um sentimento. De 0 a 10, hoje você tem metodologia para se posicionar ou você faz mais no feeling, mais no sentimento, mais na tora? Ou você tem metodologia 0, sendo não tem metodologia nenhuma, 10, tem uma metodologia bem efetiva para me posicionar na liderança? Ou não, Eduardo? Não tenho clareza disso. Dá a nota que você entende. De 0 a 10, quanto você tem metodologia para se posicionar na liderança? Já deu a sua nota? Agora, segundo, de 0 a 10, quanto você domina um profundo entendimento para se posicionar adequadamente e conquistar o respeito da equipe? De 0 a 10, quanto você domina um entendimento profundo? Você está dominando isso. Terceira pergunta. De 0 a 10, quanto você está implementando ações eficazes para se posicionar como líder? Você está implementando ações eficazes para descobrir os seus talentos, para se posicionar como líder? Isso está intencional. Não é inconsciente, não. Eu estou falando de intencionalidade. Eu estou sendo intencional nisso. Agora soma e divide por 3. Soma esses 3 resultados e divide por 3. Somou, dividiu por 3? Agora, então, lá aí na sua apostila tem o termômetro Vamos lá, na sua apostila tem um termômetro da transformação. Se você tirou de 0 a 4, ou tem de 5 a 7, ou seu resultado foi de 8 a 10, vamos entender o que significa. De 0 a 4, pode ser que existe aí um comportamento de desistente. E a gente precisa atacar isso. De 5 a 7, pode estar tendo aí comportamentos de campista, ou seja, está alçando o voo, mas aí fica estagnado num platô. De 8 a 10, você pode estar com comportamento do alpinista. E aí só cuidado para você estar num gás, tanto gás que acaba atropelando a equipe. Então, é importante. E agora eu quero pensar com você o seguinte: como elevar a sua nota? E eu quero ajudar você a elevar a sua nota. Primeiro, tá vendo isso daí? 1 + 1 = 2. 1 + 1 = 2. 1 + 1 = 2. 1 + 1 = 2. 1 + 1 = 2. 1 + 1 = 2. 1 + 1 = 2. 1 + 1 = 2. 1 + 1 = 2. 1 + 1 = 2. 1 + 1 = 2. 1 + 1 = 2. 1 + 1 = 2. 1 + 1 = 2. 1 + 1 = 2. 1 + 1 = 2. 1 + 1 = 2. 1 + 1 = 2. 1 + 1 = 2. 1 + 1 = 2. 1 + 1 = 2. 1 + 1 = 2. 1 + 1 = 2. 1 + 1 = 2. 1 + 1 = 2. 1 + 1 = 2. 1 + 1 = 2. 1 + 1 = 2. 1 + 1 = 2. 1
tirei 10. Ó, pensa aí, hein? Todo mundo tem espaço para melhoria, hein? Vamos lá. A gente está aqui, dentro desse aspecto. Esse é o ciclo da realização que eu vou falar hoje para você. O que o ciclo da realização é? Você pode tirar aí uma foto dessa tela. O ciclo da realização é para ajudar você a se posicionar e ajudar a não ser chato demais e nem frouxo demais, deixando que a coisa não ande. Vamos passar, então, a entender mais um pouco disso? Por quê? Você sabia que o seu sucesso é 85% comportamento e 15% conhecimento? Esse é o resultado de uma pesquisa feita com vários engenheiros. E aí fizeram a seguinte pergunta: o que precisa para um engenheiro ter sucesso? Estava todo mundo esperando aspectos técnicos, conhecimentos técnicos, fazer um bom alicerce, brita, saber a quantidade adequada. Sabe o que se respondeu na pesquisa? Habilidades como saber comunicar, saber inspirar, saber lidar com os conflitos, saber. Era isso que levava as pessoas a alcançarem o sucesso. Não era o conhecimento. Claro que o conhecimento faz parte, mas nessa equação chegaram à seguinte perspectiva: 15% é o seu conhecimento técnico, é a sua habilidade daquilo que você foi formado. 85% para atingir sucesso é comportamento. Eduardo, me dá exemplos disso. Vou te dar exemplos agora. Minha filha fez medicina, certo? Não quer dizer automaticamente que ela vai ter sucesso. Por quê? Porque ela aprendeu a ser médica, tem conhecimento. Agora, o comportamento de fazer boas relações, ter ali um network apropriado, criar um empreendimento com aquilo que ela aprendeu, é isso que vai fazer ela abrir novos horizontes. Comportamento. Habilidades de comportamento, que chamamos de habilidades comportamentais. Lembra no vídeo lá no início do nosso vídeo? Eduardo, eu estava liderando só processos, fazendo gestão de processos. E aí eu entendi que a gente não lidera processos, a gente lidera pessoas. E aí olha só que poderosíssimo que ele disse: eu aprendi a ler o que eles não estavam dizendo, me dando sinais. Então, quando a gente está falando de ciclo da realização, você não é só você botar quente em processo para os caras fazerem, não. Não é. São habilidades de comportamento que vão te ajudar a fazer o setor rodar e você poder liderar e influenciar as pessoas. Então, vamos entender isso mais. Quais são os 7 princípios aqui do crescer, tá? Do ciclo da realização, que nós chamamos aqui de crescer. Ele tem 7 princípios básicos. E eu quero que você entenda quais são eles. Para você não ser chato demais e também não ser liberal demais, você vai ter que ter aqui clareza desses 7 princípios. Tá com um papel e caneta aí na mão? Tá com a apostila impressa? Eu quero, então, que você possa anotar. O primeiro princípio é: não só o topo deve ser agradável, mas toda a jornada, vencendo os vilões emocionais. Eduardo, o que você quer dizer com isso? Você tem os seus sabotadores, mas também as pessoas da sua equipe têm os sabotadores. Sabe por quê? Quando você vira e fala assim: fulano, preencha esse sistema para mim aqui e coloca essa informação. Pode ser que ao receber aquela informação, a pessoa, o sabotador dela, diz o seguinte: poxa, que frescura é essa? Ou por que ele está pedindo essa informação? Para me controlar mais? Ele está querendo vigiar minha vida? Então, preste atenção, para você não ficar sendo chato demais dizendo: faz isso, não fez, não fez. Ou liberal demais: tá bom, tá, mas aí nunca tem o que precisa ter. Você vai precisar começar a ler a pessoa e entender os sinais.
para que a jornada seja agradável e perceber até que ponto ela não entendeu a minha informação. Até que ponto é uma resistência emocional. E resistência emocional eu ataco com as ferramentas de leitura de pessoas. E nesse momento a gente começa a caminhar. Esses dias eu me encontrei com uma equipe e eles estão em partes separadas do país, um em São Paulo, outro no Rio. E quando eu estava conversando com essas pessoas, eles chegaram a um estágio de tanta não saber o que fazer. Nossa, eu estou com esse pepino aqui na minha mão e eu não sei o que fazer. E eles estavam desmotivados. E aí o setor não estava girando. E aí, tá vendo? Agora eu estou chato querendo cobrar, mas eu também estou desmotivado. O fato de encontrar esses dois gestores no Rio de São Paulo, eu falei, certo, o que vocês têm feito bem no processo? Aí o do Rio colocou o que estava fazendo bem. Aí o de São Paulo falou, cara, isso é uma ideia para mim. A experiência um do outro ajudou. Então, observa, o fato de ajuntar duas pessoas, em primeiro lugar, se eu fosse o líder do grupo, eu não me colocaria como chato, cobrando demais, nem como liberal demais, fingindo que nada está acontecendo, mas o fato de eu ter sido ali proativo em juntar os dois e ter perguntado o que estava funcionando um para o outro, e eles terem compartilhado boas práticas, fez o setor rodar. Percebe? Existiu uma barreira emocional. O cara já estava desgastado. Eu chego lá e falo assim, você está fazendo isso para me provocar? Vai piorar, vai entornar o caldo. Então, o aspecto de conexão é importante. Segundo, grave esta frase. Os maiores problemas nas equipes, e porque o gestor fica chato demais ou acaba querendo ser bonzinho demais e não existe clareza. Então, simplicidade e clareza é o último grau de sofisticação. Será que realmente está claro essa mensagem? Senão fica igual a mulher do pão. O marido dá o cotovelo do pão para ela, achando que ela ama, e ela odiando o marido, achando que ele não considerava ela. A falta de comunicação, pessoal, é o grande problema das equipes. Você fala A, entende-se B. Então, técnicas de boa comunicação são importantíssimas. Lá antes do primeiro dia de aula, eu pedi para vocês preencherem um questionário e disse quais são os maiores desafios. Como liderar uma reunião, como dar feedback, como ajudar nos conflitos. Sabe o que eu percebi? Todos estão enraizados no aspecto comunicação. Os conflitos acontecem porque a comunicação não foi clara. Quer um exemplo? Esses dias eu estava atendendo um liderado e um líder de equipe. E o líder da equipe tinha dito assim para ele, olha só, pessoal, isso, do jeito que vocês estão fazendo, não está legal. Nós precisamos melhorar. Confuso? Abstrato? Tá. O que não está bom? Seja específico. A parte verde em cima do vermelho não está bom. Então, se você não for específico, as pessoas não entendem. Então, resultado vai ter a ver com clareza de comunicação. Então, seja o mais específico possível. E lá no curso mais avançado, eu vou dar várias técnicas de comunicação para você testar se a equipe teve clareza. E uma dessas técnicas, para até você já colocar aí no bolso, imagine que eu estou aqui conversando com o Wesley. Aí eu falo, Wesley, entendeu? Aí o Wesley fala, entendi. Qual é o indicador claro de que houve entendimento? Nenhum, pessoal. Aí o Wesley sai achando que o cara entendeu e o cara sai achando que entendeu. Aí chega lá e entrega uma planilha totalmente diferente do que ele pediu. Então, para poder testar a clareza, você chega e diz o seguinte, fulano, se você fosse explicar isso para um outro colega do seu departamento, como você faria?
E aí, quando ele vai narrar para você como ele explicaria, você concorda que é uma maneira de você aferir se a informação está clara? Então, essa é uma técnica. Deixa o ego de lado. É necessário humildade. Esse é um princípio para você não ser chato demais. Quando, às vezes, você está chato demais, pode saber que tem uma questão aí de humildade que a gente precisa trabalhar, de ego, né? Então, é um ponto importante. Precisa parar e ouvir a equipe, e não está ouvindo porque está com pressa demais de fazer a entrega, está atropelando, e aí atropela todo mundo. Eduardo, tem tempo para ouvir. Opa, então o ego está subindo. Abandonar as desculpas e a mediocridade. Esse é um princípio importantíssimo para não ser chato demais e não ser bonzinho demais. Por exemplo, o bonzinho demais. Eduardo, mas como o bonzinho demais está inventando desculpa? Ah, não, mas... é o sabotador aqui. Ah, eu achar que meu pessoal está tão sobrecarregado, estou até com vergonha de pedir para eles, Eduardo. E aí você assume coisas que não são para você assumir. E o setor não gira. Ou você, eu vou assumir porque não sabe fazer mesmo, certo? Mas treinou, fez aquele passo, eu faço, você observa, a gente conversa. Eu faço, você me ajuda, a gente conversa. Nós fazemos juntos e a gente conversa. Você faz e eu observo e a gente conversa. Passou por esse processo? Muitas vezes os líderes não passam. Por isso, então a gente vai trabalhar essa substituição de crenças que está atrapalha. O quinto princípio, você é responsável, bem ou mal. Líder, você é responsável, bem ou mal. Eu sou culpado de tudo? Não, eu não estou dizendo que você é culpado de tudo, né? Choveu, a culpa é sua? Não. Choveu, mas não teve a sombrinha? Tem o seu grau de responsabilidade. Então, essa conduta de liderança é ajudar você a perceber o seu fator de responsabilidade. É preciso um alto nível de comprometimento. E como que isso acontece? Cobrando as pessoas, aí presta atenção. Alguém disse lá no começo, Eduardo, como que eu motivo as pessoas? Como que eu tenho comprometimento das pessoas? É através de empoderamento. E como é que é isso? Sabe o que chegou-se a uma conclusão numa pesquisa? Que se motiva uma equipe não é por salário. O baixo salário faz eles ficarem descontentes. Mas motivação não é alto salário. Motivação, ela é fruto da pessoa se perceber hoje maior do que ontem. Ela entendeu que ela cresceu, que ela aprendeu uma nova habilidade, que ela cresceu como pessoa profissionalmente. Então, se você só fica passando processo para o cara fazer, mas você, como líder, não ajuda ele depois de fazer aquele ato desafiador, você não faz aquela pergunta assim, João, e aí, me diga, o que você aprendeu sobre você mesmo? Você precisa perguntar o que ele aprendeu do processo, mas também perguntar o que ele aprendeu sobre si mesmo ao fazer aquela tarefa. Entende, pessoal? Porque quando ele vai se descobrindo ao fazer aquela tarefa, isso vai empoderando ele. E aí você deixa de ser o chato demais ou o liberal demais e o bonzinho demais porque tem medo. Então, por quê? Porque você começa a empoderar a própria pessoa. Esses dias, atendendo um grupo, eles estavam muito desmotivados com algumas políticas da empresa. E aí a gente começou a conversar e eles encontraram em si mesmos as respostas. E aí depois eu perguntei, o que vocês estão aprendendo sobre vocês mesmos nessa conversa? Eles disseram, Eduardo, estou aprendendo que eu posso dar início a algumas coisas sozinho. Percebe, pessoal? Quando a pessoa, ela mesma, o liderado, começa a ter essa clareza, você não precisa ser o chato demais cobrando. E como que é feito isso?
você fazendo perguntas como essa que eu acabei de falar para você. O que você aprendeu sobre si? Aí, por exemplo, a Fernanda até colocou aqui, às vezes eu digo, né, só para ver se eu expliquei direito, para a pessoa não ficar com vergonha se entendeu errado. E você pode ajudar, porque às vezes a pessoa não entendeu, mas está com vergonha de falar. Ela está com o sabotador dela em ação. Já viu isso, pessoal? Ela está com o sabotador dela em ação. E aí você pode ajudar fazendo perguntas, né? Ou como que você explicaria isso para o outro? Então aí ele vai explicar. E em último lugar, o 7º princípio. Comece. Deixa eu corrigir isso daqui. Comece sem estar totalmente pronto. Por quê? Nem sempre você vai estar 100% pronto. Você começa sem estar pronto e ir validando. Você pode ajudar a sua equipe a perceber isso. Então, pessoal, são esses pontos aqui da metodologia que vão ajudando você a empoderar mais as pessoas e você saindo desse papel cobra apenas. O grande ponto é que, às vezes, a pessoa está só passando a tarefa, mas depois não conversou com aquele liderado sobre o que ele aprendeu da tarefa, sobre o que ele viu que poderia ser diferente, sobre criar espaço para a aprendizagem da pessoa. E aí, esse é o processo aqui dessa metodologia. Eu quero te ajudar com algumas perguntas, tá? Porque aí eu coloquei os princípios. Agora, pode tirar aqui, print dessa tela, tá? Eu vou primeiro falando, depois você tira para ver. Quando você perceber que está estagnado o setor e você está cobrando demais, está o chato demais, você pode se perguntar: eu convoquei as minhas forças? A equipe está agindo pelas forças ou está agindo pela cobrança? Pessoal, 4 semanas atrás, eu encontrei com 2 supervisores de área. Eles estavam desmotivadíssimos. Eduardo, minha equipe não está rodando, minha equipe não está rodando, minha equipe não está rodando. E aí eu falei: certo. E o que, na sua perspectiva, está impedindo vocês de rodarem? Gente, aí começou. O pessoal virou uma choração ali de pitanga. Eu falei: gente, vamos parar um pouquinho. O que vocês têm feito bem nas últimas 2 semanas? Demoraram a responder. E aí eles me citaram 2 aspectos. E aí eu fiz a seguinte pergunta para eles: certo? E desses 2 pontos que vocês estão fazendo bem, de que maneira isso pode ajudar vocês a atacarem essas fraquezas? Pessoal, foi desenrolando uma série de ações incríveis. Mas o que eles estavam focando? Não estavam focando nas forças da equipe. No que a equipe estava fazendo bem. Só na desgraça. O setor não está rodando, você precisa começar. Eu me aproximei da minha equipe e eu estou convocando as forças da minha equipe? Vai ver que não está. Segundo, os acordos estão claros? Existe prazo? Existe método? Existe indicadores? Olha só, conversando com o líder há 3 semanas atrás, o que ele disse para mim: Eduardo, eu tive uma conversa com o meu liderado e eu falei para ele que ele precisava melhorar. Falei: certo. Melhorar em qual área? Não, porque a maneira como ele comunica não está legal com os outros da equipe. Certo. Vocês fizeram algum plano de ação? Algum passo de melhoria? Não. Tá, quando que vocês vão avaliar, então, melhora? Não, a gente não colocou um prazo, ele vai melhorar. Certo. Qual o indicador de melhora para ele? Não sei. Vocês não pactuaram nenhum indicador de melhora? Não.
Não. Vamos melhorar a comunicação? Então, quando um cliente ligar reclamando, eu vou atender o cliente com mais equilíbrio e vou escutar mais o cliente ao invés de contra-atacar. Esse vai ser um indicador. Não teve clareza. Se não tem clareza, não tem resultado. Se não tem indicador para medir resultado, você vai ter um senso que constantemente está patinando, patinando e patinando. O setor não roda. Vocês precisam pactuar isso. Então, esse é um ponto importante. Quando eu mostro lá o ciclo da realização, um outro aspecto muito importante também que tem que ter é entendimento. Existe alguma crença que está enfraquecendo o time? Alguma crença que está enfraquecendo a minha liderança? O meu sabotador está agindo? Você precisa responder essa pergunta. E deixa eu dizer, há 6 meses atrás eu estava acompanhando uma empresa e eles estavam implantando um sistema novo. Pessoal, baixíssima adesão dos colaboradores da implementação do sistema. Sabe por quê? Depois de 3 semanas investigando, chegamos a uma crença através de escutar os colaboradores. Eles estavam entendendo que aquele sistema era para vigiá-los. Não teve adesão. Qual que era a crença que estava enfraquecendo o time? Alguém está querendo me vigiar. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se existe uma crença que está enfraquecendo, o setor não roda. Então, não é só a ação, preste bem atenção, não é só a ação, é a crença. E lá no Método Virada de Chave, lá no nosso curso avançado, eu vou te dar técnicas profundas para você poder aprender a acessar crenças. Por quê? Porque se você não acessa a crença, o setor não roda, porque existe um sabotador na cabeça da pessoa. Quarto, qual a nova crença vai fortalecer? Lembra do sistema que eu falei para você? Aí nós começamos, então, a atacar com os principais líderes da empresa. Né? Eu comecei a perguntar, pessoal, essa é a crença, eles se sentirem vigiados. Qual é a crença que pode fortalecer? As razões reais pelas quais estamos implantando o sistema. Pessoal, olha, foi quase um fiasco. Eles não explicaram direito as razões pelas quais estavam implementando o sistema. Pessoal, estamos implementando esse sistema porque ele gera os dados e através desses dados vocês podem monitorar isso, e monitorando isso, vocês têm mais alcance de vendas e isso melhora o salário de vocês. Ou seja, o sistema iria ajudar a melhorar o salário. Ao invés de comunicar assim, pessoal, vocês gostariam de conhecer uma ferramenta que pode ajudar a melhorar o salário de vocês? Concorda? Que essa é uma maneira de fortalecer uma crença que fortalece? Comunicaram, olha, temos esse sistema, a partir de hoje nós vamos preencher esse sistema, e preenche assim, pessoal, olha só, você criou uma crença que enfraquece. Então, entende agora que o fato de ser chato demais ou bonzinho demais não é só eu te dar aqui a fórmula mágica, é todo um processo por trás que está cascateando lá na frente, você ser chato demais, está sendo chato demais e cobrando por quê? Porque tem uma crença que está paralisando ali, você ou a equipe. Quinto, uma outra pergunta. Nossas ações estão conectadas a uma visão clara? Preste bem atenção. Toda ação da equipe que não estiver conectada a uma ação clara vai ficar estagnada, o setor não gira. Eu comprovo isso para você 100%. Sabe por quê? Porque as pessoas vão perdendo combustível sem entender por que estão fazendo aquilo. E aí vai gerando desmotivação. Olha só, aconteceu isso onde trabalho, mudança do sistema de ponto, falta de informação, muitos ficaram na dúvida. Então, isso a gente está falando do sistema de ponto que está pegando toda a empresa. Agora, imagina isso você na sua equipe. A falta de comunicação também está. E aí eu pergunto para o Lucas, a falta da comunicação e da informação não fez
a nova implementação do sistema de ponto ficar paralisada ou ficar estagnada, não rodou da maneira como poderia rodar. Por quê? Porque a ação não está conectada a uma visão clara. Lembra a implementação do sistema? Pessoal, a implementação do sistema faz parte da nossa visão clara de que todo colaborador precisa saber como aumentar a sua própria comissão. Essa era a visão clara, mas o fato da implementação do sistema não estar dentro de uma visão clara, você quer implementar um novo projeto na sua equipe. Você está querendo implementar uma nova ideia. Quer implementar uma nova ação. Precisa, isso veio lá de cima para você. Se você falar assim, ó, estamos fazendo isso aqui, pessoal, porque o chefe pediu. Cara, matou. Não vai rodar. Agora, se você souber bater isso no peito e dizer o seguinte, pessoal, estamos fazendo isso porque isso está ligado à visão clara da nossa empresa. Agora, Eduardo, mas não está claro para a minha visão. Então, pergunta para o seu supervisor. Isso aqui se conecta com a nossa visão de que maneira? Porque você precisa explicar isso para as pessoas abaixo de você. Empoderamento. O grupo está visitando seu senso de capacidade? Ou o grupo está só nas fraquezas? Esse é o seu papel. E, pessoal, aí alguém tem uma reunião no sábado. Acho que foi o Aldemir, não é isso? Uma reunião lá na equipe que você coordena nessa rede do supermercado. Muito importante, Aldemir, você fazer essa pergunta de revisão. Pessoal, o que estamos fazendo bem? O que precisamos melhorar? E baseado no que estamos fazendo bem, como a gente pode atacar a força, usar a força para atacar a fraqueza? Anota essas dicas, pessoal. Isso é dica de ouro. Isso é técnica de comunicação. Isso é técnica de empoderamento de equipe e de construção de equipe. Não é, se você achou que eu ia passar para você uma técnica de como não ser chato, como ser bonzinho, diz assim, ó, pega esse papel aqui, fulano, faz o que eu estou mandando, pronto, acabou. Eduardo, como eu faço ele fazer o que eu estou mandando? Isso não existe. Isso não existe, não tem essa expectativa. Se a pessoa está resistente a fazer, preste bem atenção, se a pessoa está resistente a fazer o que você está pedindo, você pode utilizar a ameaça, tudo bem, mas a ameaça talvez resolva ali, mas não vai mudar o cenário a longo prazo. Agora, dentro de um cenário de sustentabilidade, é caminhar dentro desse ciclo do crescer, desse ciclo da realização, conectando com a equipe, entendendo as crenças, acessando o que precisa ser substituído, conectar a ação à visão, o que não é fácil, tá? Mas esse é um processo. Bom, de 0 a 10, de que maneira essas perguntas, essa ferramenta está ajudando vocês? Joga lá. De que maneira essas perguntas, ter essa abordagem? 9, muito bom, ok. O que mais? De que maneira isso ajuda você? 10. 9. Bacana, excelente. Muito bom. Muito bom, muito bom. O que mais? Pode colocar aí para mim. Isso mesmo, Carlos, se tudo aplicado. Sim, porque nesse processo vocês vão entendendo e acessando as pessoas, né? E aí, baseado nisso, pessoal, eu quero então apresentar aqui um testemunho, né? Uma história bem interessante de todo esse processo aqui que a gente está caminhando. Eu percebi um ganho em um determinado líder e ele
quis compartilhar o que ele tem ganhado com esse método, né? E com o curso que ele está fazendo, é avançado junto com a gente. Vou mostrar para você. Antes era um Eli, só que eu não tinha as ferramentas psicológicas, né, de conexão com as pessoas, né? E o Eduardo está me ajudando a abrir esses horizontes, né? Abrir essas questões, as perguntas certas, na hora certa. Eu consigo entender melhor as pessoas, né? Me conectar melhor com essas pessoas. São equipes de técnicos, né? Então, não preciso nem de eu explicar muita coisa, né? O técnico, a educação dele é resolver problema, né? Ele está sempre conectado à teoria, à prática do que aquilo ali faz, mas ninguém ensina para eles comunicar com as pessoas. Só de você conseguir se conectar melhor com as pessoas da sua equipe, automaticamente as reuniões são mais flexíveis, são reuniões mais produtivas, mais rápidas. Tenho aprendido a ouvir mais, a entender mais essas questões abstratas. Aquela questão de manter o foco, né? Determinar planos de ações, né? Tenho aprendido muito isso. Então, os meus planos estão deixando de ser adjetivo e estão virando substantivo, né? Então, aqueles planos que a gente ficava só colocando qualidade nele, isso aqui é bom, isso aqui vai ser bom e tal. Agora não, agora eu trabalho mais pontuando e falando, poxa, anota, vira plano de ação, se não deu certo a gente refaz e aprende a perguntar por que não deu certo, né? Então, essas técnicas têm me ajudado pra caramba e melhora demais, né? A conexão com a equipe. Conectou com a equipe, a reunião é melhor, conectou com a equipe, os produtos que a gente gera são melhores, né? Conectou com a equipe, tem paz na empresa, você tem paz nessa gestão, né? Então, você deixa de ser um gestor, você deixa de se usar o poder de gerente, passa a ser líder. É isso que é bom. Isso é muito bom. Pessoal, olha que bacana isso. Ele disse alguns pontos-chave, né? Pontos, assim, importantíssimos. Como, por exemplo, aqui do conectar com a equipe. Eu estou visitando as forças da equipe. Ele colocou, eu estou criando planos de ação, eu estou criando indicador, e tem sido muito bacana a caminhada dele, porque eu tenho acompanhado ele já há alguns meses, né? E ele topou fazer, Eduardo, que eu quero, sim, mostrar aqui o crescimento, porque plano de ação com indicador, e a gente vai vendo o crescimento e o resultado daquilo. A falta disso, a falta de mentoria para acompanhar os planos, isso vai fazendo a coisa e perdendo com o tempo. E a gente não é chamado para ser campista, mas sim dar esse passo como alpinista. E eu quero dizer para você que existiam ali N pontos em que quanto mais a gente vai caminhando, a gente vai crescendo. Por exemplo, as técnicas melhoraram como dar o feedback, as técnicas melhoraram a gestão de conflitos com as pessoas, as técnicas melhoraram como liderar uma reunião produtiva. Ele falou, Eduardo, a reunião, meia hora eu estou vendo assim que a gente já caminhou bastante em muita coisa. Mantendo a motivação da equipe, por quê? Porque está caminhando nesse ciclo constantemente. E não simplesmente dizendo, faz a tarefa, pronto, e acabou. Vai entendendo que boicota as pessoas. Ele disse, eu, né, como engenheiro, não tinha aqui as ferramentas psicológicas para acessar as pessoas. Então, como técnico, eu queria fazer o processo rodar, mas de trás de um processo tem uma pessoa que eu preciso entender o perfil, que eu preciso entender quem ela é. E aí tudo isso foi gerando esse maior respeito e esse maior posicionamento. O Igor, com tudo isso, aumentou em 500% a hora da consultoria dele, né?
E o mais do que isso, agora ele se tornou líder de um grupo bem reconhecido. Por quê? Porque ele foi passando assim, poxa, eu posso descobrir os meus talentos, eu posso calar os meus sabotadores, posso dar um próximo passo. E são pessoas que caminharam nessa formação. A Glória, aumentando 45% do faturamento dela ali na parte de vendas. Por quê? Ela estava assim, quando eu comecei esse curso, eu tinha que me podar, e aí ela foi percebendo, caramba, peraí, eu tenho vários aspectos que eu preciso é lapidar o diamante, ao invés de ficar ouvindo meus sabotadores. A Valdívia tinha aberto um negócio, né? Então, para quem é essa metodologia virada de chave? Para quem é esse passo que eu quero convidar vocês agora? São para donos de negócio, como a Valdívia, que abriu um segundo negócio agora, né? Com mais segurança, para pessoas na parte de vendas, como a Glória, para pessoas na parte mais ali administrativa, por detrás, entendendo que não é só o administrativo ou montar a estratégia, você tem que lidar com pessoas, né? Para líderes como ele, técnico, que entendeu que, apesar da técnica, ele precisa das habilidades psicológicas para poder motivar as pessoas a ajudar a resolver conflitos. E todas as pessoas, né? Eu quero mostrar agora também a história da Yara, porque a Yara, pessoal, estava no na semana da liderança passada, igual vocês, igualzinho vocês. E o que aconteceu com a Yara foi muito interessante, porque ela participou e aí eu fiz o convite. Pessoal, vamos dar continuidade nisso? Vamos para o próximo passo? Vamos para o curso avançado? E aí a Yara começou a dizer, poxa, mas será? Eu não sei se eu tenho dinheiro, eu não sei se é essa a minha prioridade, ou eu quero muito, mas eu estou achando que está fora do meu orçamento, será que não está caro? E eu falei, Yara, entenda isso. Quantas coisas você investe em você? Você já parou para investir na sua vida profissional e esperar os retornos disso? Pessoal, olha, ela mandou isso por telefone porque ela estava liderando a equipe dela. O que ela disse? Esse acompanhamento está sim me ajudando a ter mais posicionamento e mais respeito da equipe. A gente está conversando mais sobre os resultados, eles estão se incluindo mais, eles estão dando a opinião deles, né? Que nem tem uma atividade que você pede para perguntar qual fator que eles poderiam melhorar, né? Qual o fator positivo que eles podem ver em relação a alguma situação, que é uma das perguntas que eu estou fazendo para eles, que está ajudando bastante. Antes eu estava super perdida, digamos assim, eu estava sem direcionamento nenhum, né? Eu estava nova em uma gestão de liderança, um cargo de liderança, sem muito conhecimento na área, né? E o curso está me ajudando bastante a ter mais conhecimento. Eu tive o ganho, né, dessa nova carteira que eu te falei, e o que os meus gerentes me falaram foi que eles me escolheram pelo fato de ter passado segurança para eles, que eu teria como manter aí essas duas carteiras. Eu dava conta, eu tenho como dar conta das duas carteiras. Sabe o que para mim é o mais transformador desse depoimento da Yara? Duas coisas em particular. A primeira eu estava liderando uma nova equipe e estava perdida.
estava sem saber ali um próximo passo. A liderança, ela realmente é um caminho solitário. Se você é um líder já experiente ou se você é um líder novato, o grande ponto aqui da liderança é que chega um momento, você se sente estagnado em saber acessar a história das pessoas, os pontos fortes das pessoas e como transformar aquilo em resultado, gerar aquela conexão necessária para que o time possa caminhar. E aí, tanto o líder da empresa, o dono ali, não tem aquela autonomia, ele fica carregando a empresa nas costas, não tem a empresa ali num piloto automático, e o liderado, o coordenador, fica patinando sem saber um próximo passo. Então, o que a Yara fez quando ela assistiu essa aula nossa? Eu até pedi permissão para ela para poder compartilhar essa história, porque de uma maneira bem especial me impacta. Porque ela falou: Eduardo, eu quero ir além. Eu assisti esse curso gratuito, mas eu quero ir além, eu quero desenvolver mais as minhas habilidades com a liderança. E dentro desse propósito, ela conheceu o nosso curso de liderança, se inscreveu nele, mas depois de fazer a matrícula, ela falou: Eduardo, acho que me arrependi. Isso não vai caber no meu bolso, não sei se isso vai realmente funcionar. E quando nós começamos a conversar, eu falei: Yara, entenda como um investimento na sua vida, porque aquilo que você investe em termos de conhecimento e experiência, você vai ter o retorno disso. Isso se paga. E um exemplo que eu quero utilizar com você aqui é o desse caso verdadeiro de Oak Island. Eu não sei se você conhece, mas essa ilha, conta-se que tem um tesouro escondido nessa ilha. E dentro aí dessa história, que as pessoas, realmente é uma história verdadeira, depois você pode procurar, vários exploradores estão buscando esse tesouro. O grande ponto aqui é ninguém ainda achou esse tesouro. Por quê? Porque não se tem um mapa. Quando se tem um mapa, quando se tem melhores práticas, quando se tem uma experiência por trás disso, ajuda você. Por quê? Você tem conhecimento do seu negócio, se você é um líder da empresa, mas às vezes você não tem um conhecimento profundo de pessoas. E para liderar pessoas, você precisa saber de ciências como entender melhor os conflitos, como caminhar melhor nos conflitos, como entender os perfis das pessoas, como elas reagem. E tudo isso eu vou te ajudar com esse passo a passo, com esse mapa, com esses ensinamentos. Como você vai entender a si mesmo em uma situação de crise, ou como você pode usar as suas forças para ativar as forças do outro. Tudo isso é um mapa, é um direcionamento. Aproveitando aqui dos meus mais de 20 anos de experiência liderando pessoas e também trabalhando com desenvolvimento de pessoas e especializando em comportamento humano. Porque o grande ponto é, você sabe daquela área técnica, como ele colocou. É às vezes um engenheiro, é aí uma pessoa com muita experiência no negócio, mas como extrair o melhor das pessoas. Então, por isso, o que eu quero te oferecer agora é um acompanhamento, é um curso, é uma caminhada, e você fala: poxa, Eduardo, você está me oferecendo aqui, eu quero sim oferecer para você uma oportunidade. Porque pessoas sábias caminham com mentores, pessoas sábias aprendem com pessoas que já caminharam e que têm um conhecimento validado para ajudá-las. Dentro dessa perspectiva, eu quero então te apresentar o método virada de chave. A proposta é um curso online onde você vai estar assistindo essas aulas e pegando todo esse conhecimento de como influenciar as pessoas, ou seja, nós aprendemos aqui, tem coisas que estão fora do meu controle. Como eu posso focar naquilo que eu tenho controle? E isso começa com você, com a sua autodescoberta, com o seu autoconhecimento. Você muitas vezes pode estar sendo reativo à sua equipe porque não está sabendo lidar com algumas crises da equipe, acha que a equipe está fazendo ali corpo mole, mas você não está sabendo lidar com isso. Junta-se grupinhos e aquela fofoquinha e acaba gerando um gatilho em você.
Então, observe que tudo isso é ciência de gente. Eu gosto muito de uma frase do Simon Sinek que diz: se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. Então, quanto mais você entender de pessoas, e é essa a base do nosso curso, você entender como você funciona e você entender como outras pessoas funcionam, eu vou te dar ferramentas poderosíssimas para você ter esse conhecimento. Você vai potencializar os seus negócios, potencializar a equipe que está por detrás do seu negócio, para que você não fique estagnado e paralisado, para conquistar aí o respeito dessas pessoas e para que você possa também ter a sua empresa e a sua equipe mais um piloto automático. Por isso essas informações são tão importantes. Deixa eu te apresentar e te mostrar aqui esse caminho do virada de chave para você conhecer a minha proposta. Antes de apresentá-la, eu quero só lembrar da síndrome da hiena. Lembra do que eu disse para você? Ah, isso não é para mim, não é agora, eu não tenho dinheiro, isso está caro. Você tem sabotadores. E esses sabotadores, eles vão colocar discursos que parecem legítimos, mas, na verdade, eles acabam atrapalhando você. Você acredita que eu já tive que trabalhar com as pessoas sabotadores, mesmo depois que compraram o curso, eu vi que elas estavam ali de alguma maneira levando um tempo para poder começar e fazer. Sabe por quê? Porque elas pensavam na seguinte mentalidade: eu tenho que dar vazão aqui no meu trabalho, depois eu faço esse curso porque ele não vai me ajudar em nada, ou porque isso aqui não vai me dar dinheiro. Então, nós começamos a mudar essa mentalidade para que ela entendesse que o sabotador, ele pode utilizar até alguns discursos legítimos. E ele vai usar com você aqui agora, enquanto eu falo com você. E saber lidar com esse sabotador, a sua resposta, ela está aliada ao entendimento profundo do comportamento. Vamos lembrar dos 3 perfis que eu disse do desistente? O que o desistente é? Ele não quer colocar a mão na massa. Ele não está disposto a investir ou não estão dispostos a investir em tempo e dinheiro em si mesmos. O vilão emocional já dominou e essas pessoas não vão avançar para o próximo nível desse desafio que eu estou te apresentando. Se você já começa a deixar esse vilão emocional, esse sabotador te dizer: não, eu não vou investir tempo e dinheiro nisso, sem nem ouvir a minha proposta, quer dizer que aqui uma perspectiva do desistente pode estar tomando espaço dentro da sua mente, dos seus pensamentos, dos seus sentimentos. Por quê? Porque o desistente, ele sempre coloca uma barreira, ele sempre coloca um empecilho. Ou talvez a mentalidade do campista. E o que ele pode estar dizendo para você? Essas pessoas entenderam que precisam mudar, mas elas ficam amarradas às suas desculpas mentais. Esse grupo do campista, ele tem potencial, mas por sua indecisão fica no campo das ideias. Eles não vão para o próximo nível e vão deixar a síndrome da hiena vencer. Porque o que acontece com o campista? Ele percebe: eu tenho potencial, o Eduardo tem razão, eu preciso entender. Para eu entender melhor de negócio, eu preciso entender de pessoas. Eu preciso investir em um curso, uma caminhada que vai me ajudar a entender melhor as pessoas. Entretanto, a sua indecisão, falar: um dia eu faço isso, fica no campo das ideias apenas. E tudo aquilo que fica só no campo das ideias gera estagnação, porque você tem o sonho, entretanto, não tem a concretização, a ação. Então, por isso, cuidado. Você pode estar querendo dar esse passo, mas fica aí indeciso e acaba não colocando a ideia em ação. E você tem o alpinista. Quem é o alpinista? Eles vão jogar o chapéu para o outro lado do muro. Ou seja, eles querem cruzar a fronteira. Eles decidiram que vão se posicionar na liderança, construindo uma carreira sólida. E decidem jogar um novo jogo e vão investir tempo e dinheiro para mudar as suas vidas. Então, o que eu estou querendo dizer para você aqui é: envolve investir tempo e recursos financeiros para a mudança da sua vida.
Porque esse conhecimento mais amplo desse curso que eu estou te oferecendo, com mais de 40 aulas, você vai ter detalhamentos de como entender a mente das pessoas, como você entender a sua própria mente, como entender os sentimentos das pessoas e lidar com eles, os comportamentos, e como lidar com o comportamento vai afetar faturamento, vai afetar engajamento. Muitas vezes, o que eu percebo, os líderes estão gastando tempo e energia em fazer mudanças cosméticas e pequenas, sendo que eles precisam entender mais do comportamento humano. E é por isso que eu te apresento o método virada de chave. Nós fizemos aqui nesses 3 encontros, aula 1, aula 2 e aula 3, uma breve introdução a esse método para que você pudesse ter ali mais contato do quanto a importância de entender o ser humano e a si mesmo vai te ajudar. Bom, pensando nisso, para quem é o método virada de chave? Ele é para empresários, donos de negócio, que querem caminhar de maneira mais automática, uma empresa mais no piloto automático e não ficar arrastando a equipe, porque ele vai ajudar esse dono de negócio a entender como acessar melhor a equipe e as suas forças para assim ele ter mais autonomia. Para quem também é o método virada de chave? É para o líder, um coordenador de pessoas ou de área. Por quê? Porque muitas vezes ele fica naquela tensão se está sendo chato demais para fazer as coisas acontecerem, pegando no pé, ou se está bonzinho demais e aí acaba que as coisas não acontecem como deveria. Esse curso ajuda você a entender como funciona os movimentos do ser humano, o cérebro humano, os pontos fortes e acessar essas áreas de maior força para que assim você influencie e tenha uma realização das tarefas e também realização da pessoa. Para quem também é o método virada de chave? Para qualquer profissional liberal que quer trabalhar a sua influência. Por exemplo, um vendedor. Um vendedor ele não está talvez liderando pessoas diretamente abaixo dele. Entretanto, ele precisa ter conversas significativas com pessoas no dia a dia. Ele precisa gerar uma influência, uma liderança. Para isso, ele então pode acessar todos os conhecimentos desse curso para, assim, entender melhor a mente das pessoas, entender melhor sentimento e comportamento para ter mais alinhamento e respeito e melhor posicionamento. Para quem também é o curso virada de chave? Para professores que precisam ali influenciar os seus alunos, para diretores que precisam ali trabalhar com as suas equipes, não é? Para também profissionais liberais como dentistas, advogados que têm uma equipe no escritório, uma equipe na clínica e às vezes está patinando porque precisa agir na sua área técnica, mas na hora de lidar com pessoas sente que não está tendo grande resultado. Também para ser pessoas do serviço público. Por quê? Porque aqui no serviço público você muitas vezes tem dificuldades de trazer motivação, porque você não pode ali simplesmente fazer um aumento de salário. E aqui, nesse curso, ele te dá ferramentas de neurociência, de comportamento humano, da psicologia, para você entender melhor o ser humano, acessar as grandes fortalezas dele e, assim, trabalhar baseado nas forças para gerar mais motivação e engajamento, que é tão necessário no serviço público, que você é servidor público, sabe da dificuldade disso. Esse curso te ajuda. Também para líderes sem fins lucrativos, né? De organizações sem fins lucrativos, líderes também de igrejas. Por quê? Porque tudo isso está focado em acessar o ser humano para, assim, juntos vocês vivenciarem essa visão. Para quem não é o curso virada de chave, para pessoas que querem milagre. Por exemplo, Eduardo, eu quero aqui assistir uma aula e amanhã quero que a minha equipe esteja motivada. Não funciona assim. Você vai precisar colocar aqui esses exercícios e também essa proposta em prática. Agora, eu posso dizer para você, lembra do depoimento da Yara, do Eli? Eles mostraram que, colocando isso em prática, você obtém o resultado. E eu digo ainda mais, não só o resultado em termos de tarefas ou daquilo que você propõe a fazer à equipe, mas também resultados financeiros.
A Yara dizendo que ganhou mais uma carteira de clientes e aí com isso aumenta-se a comissão dela, e aumentando a comissão dela, ela já tem o próprio retorno que ela investiu financeiramente do curso. Então não entenda isso como um gasto, mas sim como uma possibilidade para que você possa crescer na sua carreira e na sua vida profissional. Bom, uma grande vantagem do curso é que ele é 100% online. Você vai falar, Eduardo, eu não tenho tempo. Não é uma desculpa. Sabe por quê? Porque como os alunos têm o login, ou seja, a entrada e a senha para poder ter o acesso à plataforma durante um ano, eles podem fazer isso no horário do almoço do trabalho ou no fim de semana. Então, isso gera uma flexibilidade. Não se preocupe com o tempo, porque você pode encaixar isso dentro da sua agenda. Como as aulas elas têm algumas 5 minutos, outras 10 minutos, mas no máximo 20 e poucos minutos, eu tenho percebido alguns alunos fazendo o seguinte: Eduardo, eu tenho no intervalozinho assistido uma aula de 5 minutos, depois no outro dia à noite a aula de 20 minutos, ou ele vai intercalando durante o dia, o que se torna totalmente factível. Bom, o que você vai ter nesse curso? Primeiro, um método mão na massa para você se posicionar como líder, não sendo chato demais, nem liberal demais, fazendo com que as coisas também não andem. Você precisa ter aí essa caminhada junto com a equipe. Você vai ter técnicas para não ficar paralisado nas fraquezas da equipe. Chega de ficar carregando a equipe. Agora, você não sabe como tirar a equipe dessa estagnação, mas você vai descobrir os talentos dessa equipe, vai descobrir as forças para você liderar pelos pontos fortes. Eu vou te ajudar a você descobrir o patrimônio da equipe para assim alavancar. Você também vai aprender a reconfigurar os seus pensamentos, os seus sentimentos e comportamentos, para se posicionar como líder, não ouvindo os seus sabotadores. O que acontece bastante hoje mesmo eu estava conversando com um líder e percebi que ele estava estagnado, não por um aspecto técnico, mas por estar ouvindo o sabotador dele, dizendo que ele não ia conseguir. Se você não tem as ferramentas certas para poder lidar com esse tipo de abordagem, como que você vai fazer? Eu vou te dar essas ferramentas. Não só para você vai poder também aplicar para a sua equipe. Isso é riquíssimo. Então, eu quero falar sobre investimento. Hoje, o Virada de Chave, ele tem esse valor, esse investimento de R$ 998. Aí você pode pensar assim, poxa, Eduardo, aqui o que eu quero mostrar para você é que o ganho que você tem em termos de conhecimento das pessoas para atingir os grandes resultados que você precisa e espera, você vai perceber que é um investimento que você tem um retorno muito rápido. Bom, mas Eduardo, tem algum tipo de bônus? Eu quero te mostrar aqui um bônus muito interessante que eu vou agregar junto a esse valor, sem custo extra para você. Eu montei um kit básico para liderança. Por quê? Eu tenho percebido que os líderes têm dificuldades em dar feedback, liderar reuniões produtivas, ter ali um básico de oratória, lidar com conflitos, lidar com pessoas resistentes, saber como motivar a equipe. E esse kit básico de liderança são aulas curtas, passo a passo, para você dar um feedback, para você solucionar conflitos, para você lidar com gente resistente. E observe, você comprando hoje esse curso Virada de Chave, você vai levar esse kit básico para a liderança totalmente gratuito. Eu quero, então, gerar essa oportunidade para você hoje, que está ouvindo esse convite para mim hoje. Então, pensa comigo, Eduardo, quanto valeria isso? Se você for colocar aqui tudo que eu estou oferecendo para você, primeiro, o curso Virada de Chave, R$ 998. Hoje, se você olhar no meu site, o kit básico para a liderança, comprado separadamente, ele é R$ 199. E ainda mais, você vai estar entrando no grupo do Telegram ou do WhatsApp, aonde eu vou estar disponibilizando um conteúdo e um acompanhamento. Porque, imagine, você pode ter um determinado conflito aqui na sua equipe e está paralisado. Você posta a sua dúvida lá e eu vou estar, dentro de um determinado tempo, respondendo e te ajudando a atacar esse determinado gigante. Então, lembra do mapa lá de Oak Island?
não é jogar você simplesmente ao léu aí numa cova dos leões. É ter amparo, é ter apoio, é ter um cuidado. Isso, gente, é incalculável. Então, se você for pensar aqui, tudo isso que eu estou te apresentando hoje, com esse valor incalculável desse acompanhamento via Telegram do grupo, você talvez teria aqui um investimento de mais de R$2.000. Mas o que eu estou propondo para você hoje é todo esse pacote por 12 de R$ 97,23. 12 de R$ 97,23. É isso mesmo. Se você percebe o que eu estou te oferecendo, você vai perceber que é um excelente negócio por tudo que você está levando por um custo reduzido. Mas talvez alguém possa dizer o seguinte para mim: ah, Eduardo, eu acho que está caro. Eu quero dizer uma coisa para você. Quando você pega o valor desse curso e vê por dia, é como se você tivesse um valor menor de um cafezinho expresso. R$ 3,24 por dia. E eu ainda digo mais para você. Se você for colocar o valor de 2 pizzas que você come por mês, ou qualquer outro lanche que você tem, imagine que cada pizza custe R$ 45, um valor razoável de uma pizza de mercado. Você tem aí 2 pizzas, imagine R$ 50, R$ 100. O curso, mensalmente, tem o valor menor do que 2 pizzas. Pensa comigo. Você às vezes está gastando dinheiro com algum tipo de comida que pode até estar gerando um peso extra para você, mas não parou ainda para investir em um curso que te ajuda a entender melhor as pessoas e entender melhor a si mesmo, para você se posicionar na liderança e ser respeitado na equipe. Deixa eu dizer uma coisa para você: quanto mais você cresce em liderança, mais você aumenta o seu salário. Quanto mais você cresce em liderança, mais você aumenta na influência. Vende mais, influencia mais, cria mais networking. Por isso eu digo para você que todo esse investimento, ele é pequeno comparado com todo o retorno. Eu tenho casos de pessoas aqui, nós vimos lá, né, a Glória, o Igor, participaram do curso, o Igor conseguiu jogar a sua hora para mais de 500%. A Glória aumentou 45% do seu faturamento. Já pagou o curso. Tudo isso é importante ser colocado para que você não perca essa oportunidade hoje, onde eu te ofereço o curso, junto também com o kit de liderança. Bem, essa proposta está aí. E eu quero convidar agora você para poder fazer a sua matrícula, para você dominar de vez essa influência, os pontos fortes, esse ciclo da realização, para você ser ali um líder de presença, de posicionamento. E você que é dono do seu negócio, treinar essas pessoas e capacitar essas pessoas para que essa empresa caminhe mais no piloto automático. Vamos lá? Eu quero fazer esse convite para você agora. E por isso, eu quero chamar você a pensar na garantia que eu estou te dando. Se você não gostar durante os próximos 7 dias do curso, eu devolvo seu dinheiro de volta. É o meu risco. E eu quero dizer para você por que eu assumo isso. Porque é importante você entender sobre aquilo que eu estou te oferecendo. É um risco que eu corro. Eu poderia muito bem não estar destacando isso daqui, ou mostrando essa garantia que você tem. Até mesmo porque um produto online você pode fazer esse pedido por 7 dias. Só que eu quero destacar e terminar o meu vídeo com esse compromisso, lembrando, olha, você tem 7 dias para poder devolver, porque eu sei do que eu estou entregando para você. Toda equipe precisa de um líder que se posicione. Toda pessoa que tem um negócio precisa se posicionar de maneira com que se torne sustentável. Mas se você não entender mais de pessoas, não tem como você influenciá-las para esse passo. Baseado nisso, eu quero te chamar a fazer a sua matrícula agora para o curso Virada de Chave. Não espere mais. Eu te espero agora. Esse botão que está aparecendo na sua tela.
Ele está lá na página onde você teve acesso a essa aula. E você pode, hoje, ser também um aluno do Virada de Chave, porque, afinal de contas, toda equipe precisa de um líder que se posicione. Eu te espero lá, hein?